Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu, professor Marcelo, tá bom? Ensinando para você um pouquinho sobre matéria e energia. Hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre forças, leis de Newton e máquinas simples, mas especificamente nós vamos abordar o tema força e leis de Newton, tá bom? É muito importante você prestar bastante atenção nos slides, bastante atenção nas imagens, tá beleza? Então, vamos lá. O que seria a força, pessoal? Se alguém chegasse para você e falasse assim, o que é a força? Aí você fala, se você pensou nisso, você pensou de forma bem legal, mas você não pensou cientificamente de maneira correta, tá bom? A força não é o Jedi. Na verdade, pessoal, a força está muito, mas muito mais ligada à capacidade de realizar algum tipo de trabalho, de fazer um movimento. Em mecânica, a força está exatamente ligada a essa palavrinha, a capacidade de alterar o estado inicial de determinado objeto. Então, se ele está em movimento, deixá-lo parado, ou se ele está parado, fazer com que ele se movimente, tá bom? Então, vamos para a definição. A força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica, relacionado com as três leis de Newton. É uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando a velocidade, ou de maneira bem resumida, o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou movimento uniforme de um corpo. Beleza? Isso é força. Bom, tem que sempre lembrar disso. E até então, a gente, apesar de estar falando sempre de força, alterar a força, mudar o sentido da força, que os seres humanos construíram as máquinas para mudar o esforço necessário, mas não altera a força necessária, a gente sempre falou disso. Mas teve um carinha que estudou muito esse sentido, que deu origem a todo esse estudo, que é o pai da mecânica clássica, que é Isaac Newton, né? Newton foi um astrônomo, um alquimista, um filósofo natural, teólogo e cientista, que é mais reconhecido como físico e matemático, tá bom, pessoal? E ele na verdade construiu o conceito de três leis, né? Mas ele que fez essas leis, professor? Não. Na verdade, ele só as identificou e as nomeou. São leis naturais, tá bom? Então nós temos a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas leis. Vocês vão rever esses conceitos no nono ano, vocês vão rever esses conceitos ao longo de todo o ensino médio e é realmente muito legal, tá bom, galerinha? Então vamos lá para a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Vamos ler com bastante atenção. A primeira lei de Newton diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. De novo, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Pessoal, na verdade, a ideia de Newton é a seguinte, ó. Se você tem um carrinho parado, um carrinho de supermercado, ele está parado. Segundo a primeira lei de Newton, o carrinho vai continuar parado, a menos que uma pessoa, algum corpo, alguma força haja empurrando esse carrinho do seu lugar. Se nada alterar o estado inicial desse carrinho, ele vai ficar parado para sempre. Isso é fácil de você entender, né? Você tem um objeto parado na sua casa. Bem, se ninguém destruísse, nenhum movimento, nada, nenhuma força agir sobre isso, ele vai continuar parado. Ah, mas, professor, e se tiver aqui alguém mexer? Bem, se alguém mexer, ele aplicou uma força, deslocou o objeto do lugar. Essa primeira parte da lei de Newton é muito fácil de entender, né? Quer dizer, se o objeto está parado, ele vai continuar parado, a menos que alguém exerça uma força sobre ele. A segunda parte, pessoal, é a que é mais legal e a que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade para entender. É que Newton diz o seguinte, que se você movimentar o mesmo carrinho, a tendência é que ele comece a se movimentar infinitamente. Ou seja, se você empurrasse um carrinho, ele nunca ia parar.
E se provavelmente você já empurrou algum tipo de carrinho, você já percebeu que essa ideia está ao contrário, né? Você impulsiona o carrinho e daí a pouquinho ele para. É exatamente isso que acontece. Mas Newton conseguiu explicar por que isso acontece, né? Então, a primeira lei de Newton, segunda parte. Se você aplicar uma força sobre um objeto, esse objeto tende a continuar se movimentando infinitamente. Professor, mas que loucura, porque acabou de falar que na verdade isso não acontece e o senhor está falando que é assim? É, é porque, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui de uma caixa, tá bom? Para ficar bem claro para você. Quando nós movimentamos a caixa aqui, ó, na direção para a direita, quando você empurra uma caixa para a direita, na verdade o chão exerce uma força contrária à caixa. Se nós pudéssemos ampliar, ver no microscópio, a estrutura da madeira está aqui em laranja, tá vendo? Ó, nesse círculo maior do seu lado direito. E a estrutura do chão está em verde, você consegue perceber que ela não é plana. Tá vendo essas ranhuras que existem aí? Entre essas ranhuras existe uma força que Newton chamou de atrito. E é exatamente por isso que a caixa, que o carrinho, que o brinquedo que você empurra não continua para sempre nesse movimento que Newton descreveu. Porque existe uma força de atrito que é contrária a esse movimento e acaba fazendo a caixa parar. Entenderam isso? Agora, quanto mais lisa é a superfície, menor é o atrito e mais longe o objeto escorrega. Então, por exemplo, quando você tem patins no gelo, por exemplo, a superfície de contato do patins é muito pequena e o gelo tem baixo atrito. Isso permite com que ele deslize com uma certa facilidade e o movimento fique um pouco mais longo. Mas mesmo assim, a tendência é que ele pare, e não é porque a lei está errada, mas ele para devido ao atrito que existe entre eles. Tá bom, galera? Bem, como que a primeira lei de Newton geralmente cai nos vestibulares, nas questões e tudo mais? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho. No primeiro quadrinho ali você vê um cavalo que para bruscamente e o corpo da pessoa que estava montando esse cavalo é lançado para frente, ou seja, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Como ali nós já tínhamos dois corpos, né, o cavalo e a pessoa, o cavalo parou, mas o corpo da pessoa que estava em cima continuou em movimento, por isso que ele foi arremessado. Essa ideia é muito legal de você perceber quando você está dentro de um ônibus ou dentro de um carro. Você está lá no ônibus, você está segurando lá na barra de apoio e de repente o motorista freia o carro bruscamente. Quando isso acontece, você percebe que o seu corpo é projetado para frente. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, quando o carro está se movimentando, quando o ônibus está se movimentando, não só o ônibus está se movimentando, como o corpo das pessoas que estão ali dentro também estão se movimentando. E quando ele para bruscamente, o corpo da pessoa continua em movimento. Por isso é muito importante que você utilize o cinto de segurança quando você está dentro de um ônibus ou dentro dos seus automóveis para evitar que numa colisão ou que numa freada brusca seu corpo seja arremessado para fora do veículo. Uma outra chargezinha que cai muito, pessoal, é assim, ó. Olha esse menininho aqui no skate, certo? Ó, ele está dizendo assim, ó, um corpo em movimento tende, e ele está andando de skate até que o skate bate numa pedrinha e para. Mas como o corpo dele continua em movimento, então ele vai gritar lá de cima, tende a permanecer em movimento, e ele está sendo arremessado no aos carros. Uma outra chargezinha bem legal é que o Papai Noel e as renas. Né? O Papai Noel está lá no trenó, de repente uma das renas para, porque vem um atravessando, e o Papai Noel está sem cinto de segurança, ele é arremessado para longe, tá bom, pessoal? Essa é a primeira lei de Newton, também conhecida aí como lei da inércia. Todo o corpo tende a permanecer parado ou em movimento. Segunda lei de Newton. Bem, segunda lei de Newton diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.
Mais uma vez, a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Vamos olhar isso mais de perto, pessoal. Veja bem essa imagem. Nosso amiguinho na imagem da esquerda está empurrando um carrinho. Se o carrinho está vazio, você concorda que é muito mais fácil para você exercer força de tal forma que o carrinho se desloque para a direita? Agora, se você encher esse carrinho de mercadorias, ele vai ter mais massa, certo? E a massa vezes a gravidade do nosso planeta gera algo chamado de peso. E para movimentar esse carrinho, você vai ter que exercer uma força maior, tá bom? Então, é bem simples você entender aqui, ó. Olha na imagem da esquerda. Como tem mais massa, como está mais pesado, o nosso personagem tem que fazer mais força. Quando está menos pesado, ele tem que fazer menos força. Essa lei também é conhecida como a lei da gravidade, tá bom, pessoal? Porque tem aí a ideia de peso, massa, gravidade, tá bom? E a gente vai ver isso aqui rapidinho, quer ver? Ó? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Como o nosso planeta Terra, por exemplo, é maior do que a Lua, então, pensa só, se a massa do nosso planeta é maior, a gravidade dele, o peso vai ser maior e, consequentemente, a gravidade dele vai ser maior. Então, na Lua, você tem uma massa menor, você tem um peso menor, você vai ter menos gravidade. E o que isso altera, professor, para nós aqui? Bem, se você tivesse que se pesar, por exemplo, na Terra, e você tivesse que se pesar na Lua, provavelmente seu peso na Lua corresponderia a 1/6 do seu peso na Terra. Tá bom? Essa foi a segunda lei de Newton. Como que isso cai, mais uma vez, nos vestibulares, nos cursinhos, nas provinhas? Então, olha só. Aqui, na primeira charge, eles querem dizer que o Zé Lelé, personagem do Maurício de Souza, é muito pesado. Como que eu sei disso? Porque, olha, são necessários 4 garotos fazendo força para tentar movimentá-lo e ainda assim não conseguem. Tá bom? Essa é a ideia, o conceito da física aplicado a essa charge. Na segunda tirinha, mostra o Cebolinha tentando levantar esse peso. Como ele não consegue, isso é muito interessante, por que ele não está conseguindo? Porque ele precisaria de muita força para alterar o estado inicial desse peso. Então, o que ele faz? Ele prefere virar de cabeça para baixo, plantando bananeira e apoiando com os braços, e o Cascão vira a imagem, que é muito mais fácil do que ele fazer toda essa força aí para mudar o estado inicial desse corpo. E na terceira charge, nós temos o Garfield, e ele tem o seguinte diálogo, né? O dono do Garfield fala, olha, você está muito gordo. E o Garfield fala, estou ouvindo. E ele fala, quero que você perca peso, ouviu bem? E o Garfield falou. E aí ele pergunta, e onde você vai, Garfield? E o Garfield responde, a um planeta cuja gravidade seja menor. E por que o Garfield se desloca ali dizendo que vai para um planeta onde a gravidade é menor? Porque se o planeta tiver uma gravidade menor, consequentemente o peso do Garfield na balança será menor. A massa dele não vai mudar, apenas o peso, porque o peso é a massa vezes a gravidade. Tá bom, pessoal? Essa foi a segunda lei de Newton, e aí nós chegamos à terceira lei de Newton, que diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas em sentidos opostos. Mais uma vez, toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Bem, vamos ver isso de maneira bem simples. Vamos voltar a imagem aqui um pouquinho. Se você perceber, enquanto o nosso personagem está empurrando o carrinho para a direita, a imagem está indicando que há uma força para a esquerda, que é o princípio de ação e reação. Ou seja, se eu ajo empurrando o carrinho para a direita, deve haver uma força me empurrando para
esquerda. Quando nós olhamos isso mais perto, pessoal, é o mesmo princípio ali do atrito. Olha o pezinho do nosso personagem aqui para você entender. À medida em que ele faz a força, o movimento para a direita, o solo faz movimento no pé dele para a esquerda. E é isso que nos permite o movimento. Essa é a chamada lei de ação e reação. E como que ela é uma das mais fáceis de você compreender, porque geralmente ela cai assim. Eu estou usando bastante linhas porque é assim que cai. Olha ali a Mônica e o Cascão. Por que essa tirinha se aplica à lei de ação e reação? Veja, a Mônica é sempre retratada nos quadrinhos do Maurício de Souza como sendo muito forte, não é assim? Então, ela está puxando o Cascão para a chuva. Por outro lado, o Cascão é sempre retratado como alguém que tem muito, mas muito medo de chuva. Então, ele está fazendo força para a direita, né? Para ficar ali onde tem um toldo. Ou seja, por que é ação e reação? Nós podíamos pensar assim, a força da Mônica para a esquerda é igual ao medo que o Cascão tem da chuva que ele apoia para a direita. Ou seja, há uma ação da Mônica e uma reação do Cascão. Há uma ação do Cascão e uma reação da Mônica. No segundo quadrinho também é a mesma ideia. O Cascão vai brincar com a Mônica e fala, pensa rápido, Mônica. E na hora que ele joga a bolinha, a Mônica rebate com o coelhinho e a bolinha volta no Cascão. Mais uma vez mostrando aí o princípio da ação e da reação. No terceiro quadrinho, nós temos aí a personagem Mônica agredindo ali o Cebolinha, né, com o coelhinho. E isso é recorrente ali nos quadrinhos do Maurício de Souza. Só que, nessa tirinha especificamente, ela vai observar o Sansão e observa que ele também está saindo machucado. Por que isso? Por causa do princípio da ação e da reação. Ora, se ela bate com o Sansão e o Cebolinha se machuca, a reação a isso será o Sansão também se machucar. Bom, galera, essa é a terceira lei de Newton. E assim nós vimos as três leis de Newton. Primeira, segunda e terceira, e as suas diferentes aplicações. Só espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouquinho mais longo. Ele tem um conteúdo um pouco mais dinâmico, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até o fim. Não percam o nosso último videozinho aí sobre a conclusão.